Tá tudo gravado. Então, vamos lá. O 4. Dada uma circunferência com diâmetro AB igual a 10, então você tem uma circunferência com diâmetro AB igual a 10. Então, tá aqui o diâmetro, passando pelo centro igual a 10. Prolonga-se um segmento BD. Então, se o diâmetro é 10, eu vou colocar aqui já raio 5. Se prolonga-se um segmento BD, e aqui é o meu ponto B, então o segmento BD vai sair de B. Ok? Então, o meu diâmetro AB está aqui. Prolonga-se um segmento BD. Então, prolonguei o meu diâmetro a partir de B. Pincel com a ponta grossa não dá certo. De 8 centímetros. Então, o meu segmento BD é 8. Calcule o comprimento dos segmentos dados pelas tangentes tirados do ponto D à circunferência. Então, eu vou traçar uma tangente à circunferência tirados aqui do ponto D. É isso que ele quer, né? Essa distância. Qual é essa distância aqui? Que é igual a essa, né? Tudo bem, gente? Que é isso aqui que eu vou achar? Tem alguma dúvida nesse desenho? Alguma pergunta? Bom, então vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? Usar as propriedades. Uma delas é que do centro até o ponto de tangência eu formo 90 graus aqui. Essa é uma das propriedades. Propriedade 2. Essa é a propriedade 2. Do centro até o ponto de tangência eu formo 90 graus aqui. Não é aqui no centro, tá? É no ponto de tangência que forma 90 graus. Então, você tem ali um triângulo retângulo. Você tem ali um triângulo retângulo. Vou desenhar ele aqui fora para ficar mais claro. Os catetos. Os catetos. Quem são? Aqui é o meu raio, 5. E aqui, ó, daqui até aqui, é a distância D que eu quero achar. E a hipotenusa, de frente aqui com o ângulo de 90, 5 mais 8. E aí a gente faz agora Pitágoras. Então, nesse exercício, precisa saber, né, as duas propriedades. Aqui o raio forma 90 graus no ponto de tangência. Aliás, a propriedade 3 nem é usada aqui, né? Para saber que isso aqui é igual aqui, não vai usar. É só essa propriedade mesmo. Esse 25 eu já vou passar para lá, né? 5 ao quadrado. Aqui vai dar 144. Acha as raízes. Então, a distância D do ponto de tangência até o ponto D maiúsculo aqui deu 12. Ok, pessoal? Algum comentário aí? Então, a gente vai falar de ângulos.
ângulos na circunferência. Tem dois tipos de ângulos na circunferência, tá? Dois tipos. O ângulo central, que é esse aqui, quando o vértice dele está no centro. Então, esse ângulo é o central. Eu tenho aqui os pontos A e B, né, as extremidades. O ângulo central alfa, ele tem a mesma medida do arco AB. O ângulo central alfa tem a mesma medida desse arco AB. Tudo bem? Agora, comprimento do arco AB é outra história, tá? A medida do ângulo central é igual à medida do arco, cujas extremidades são as mesmas. Agora, tem outro tipo de ângulo também, que é o ângulo inscrito. Então, aqui também eu tenho as extremidades A, B. Esse aqui é o ângulo inscrito, vou chamar ele de I, para ficar diferente. Aqui é o centro. Então, esse é o ângulo inscrito. Tudo bem diferente, né? O ângulo central do ângulo inscrito. Então, são dois tipos. Quando eu falo de ângulo na circunferência, eu tenho propriedades diferentes para eles. Ângulo central, mesma medida do arco, que tem mesma extremidade. Agora, o ângulo inscrito, chamei ele de I, nós vamos ver a propriedade dele agora, ok? Tudo tranquilo até aí? Bom, eu vou apagar então para a gente falar das propriedades do ângulo inscrito, ok? Não sei se vocês anotaram aí, mas na apostila está bem claro, né? O ângulo central, o ângulo inscrito, está bem tranquilinho aí. Vamos falar agora só das propriedades do ângulo inscrito. Deixa eu fechar a porta aqui, gente. A Juju fica aqui e aí me desconcentra. Então, propriedade dos ângulos. Propriedade 1 que ele comenta aí. Os ângulos inscritos, gente, na mesma extremidade, então vamos colocar aqui a extremidade A, B, né? Eu tenho aqui um arco, AB. O ângulo inscrito, eu posso ter um ângulo inscrito aqui, não é? Olha lá, isso aqui é um ângulo inscrito. Ângulo A. Mas eu posso ter um ângulo inscrito aqui, ó. Ângulo B. Eu posso ter um ângulo inscrito aqui, ó. Ângulo C. Né? Posso ter um ângulo inscrito aqui. Ângulo D. Enfim. Eu posso colocar o vértice do ângulo inscrito em vários lugares. Se a extremidade, as extremidades, se elas forem iguais, os ângulos A, B e C são todos iguais.
sendo A e B as mesmas extremidades. Ok? Então, todos os ângulos que eu tracei, eles têm aqui, sai do ponto A, né, vai lá na circunferência e vem no ponto B. Vai lá no ponto, lá na circunferência, volta aqui, tá vendo? Todos saem de A e voltam para B. Todos eles saem de A e voltam para B. Então, esses ângulos são todos iguais. Na apostila, ele coloca que todos os ângulos medem alfa. Tá vendo? Indicando que todos têm a mesma medida, se tiverem a mesma extremidade. Tranquilo? Propriedade 2, que é mais usual, tá? Essa propriedade 2 é mais usada. Eu tenho as extremidades aqui, A e B. Vou colocar igual está na apostila para não ficar confuso. Extremidades A e B. Se da extremidade B eu traçar dois ângulos, o central e um inscrito em qualquer lugar. Um inscrito em qualquer lugar. Vou pegar ele aqui, ó. Acho que vai ficar ruim, porque vai encostar na outra ali. Vou pegar mais para cá um pouquinho, senão vai encostar na outra ali, vai ficar estranho. Então, em qualquer lugar que eu pego o meu ângulo inscrito. Então, aqui está o ângulo central e aqui está o ângulo inscrito, ambos com as mesmas extremidades. O alfa vai ser sempre o dobro. Alfa é igual ao dobro do inscrito. Sempre. Você pode ver que ele é mais aberto do que esse. Então, o mais aberto é o maior, tá? Esse aqui que é o dobro desse. Se esse vale 10, esse vale 5, tá? Se esse aqui vale 120 graus, esse aqui vai valer 60. Só nesse caso, se eles tiverem também as mesmas extremidades, ó. Tudo bem, pessoal? Tá tranquilo? Ok. Então, propriedade 3. Tem uma circunferência, o centro. Desse centro, eu vou traçar, eu vou fazer diferente da apostila. Eu vou traçar aqui o meu diâmetro. Eu queria tanto que saísse reto, gente, vocês nem têm ideia. Meu centro e aqui o meu diâmetro. Aí. Então, aqui eu tenho o diâmetro. Se, com as extremidades do diâmetro, eu formar um triângulo, tanto virado para lá ou para cá, em qualquer lugar que eu pegar aqui, eu vou pegar aqui e formar um triângulo. Sempre que eu fizer isso, eu vou formar 90 graus aqui. E o diâmetro passa a ser a minha hipotenusa, tá? Então, nesse caso aqui, usando o diâmetro, ele é igual à hipotenusa do triângulo retângulo. E aí confunde um pouco, eu vou explicar agora direitinho, porque ele vai confundir um pouco com a outra propriedade do raio, né? Vou explicar de novo as duas para ficar bem claro, tá? Qual que é uma, qual que é a outra.
Porque essa propriedade 3 eu estou usando o diâmetro, então vai formar 90 graus aqui. Sempre. Sempre que eu usar o diâmetro, formando o triângulo em qualquer lugar, forma 90 graus na circunferência. Nossa, minha mão tá muito gelada. Qual que é a diferença entre essa outra propriedade aqui da circunferência, que a gente viu que forma 90 graus também? Eu posso apagar aqui para cima? Tá tudo ok? Então tá. Comparando com a outra propriedade, a propriedade 2 que a gente viu de circunferências. Essa propriedade aqui é a propriedade dos ângulos. Mas a propriedade lá das circunferências, lá na propriedade 2, ele fala o seguinte: se eu tenho uma circunferência e traço aqui uma tangente qualquer, o meu raio forma 90 graus com um ponto de tangência. Tá vendo? Essa é a propriedade 2, falando que o raio forma 90 graus com ponto de tangência. Essa é uma propriedade 2, lá das circunferências que a gente viu anteriormente. E aqui, propriedade dos ângulos, é que quando eu uso o diâmetro para formar um triângulo, a hipotenusa passa a ser, né, aqui o diâmetro, que aí eu formo 90 graus aqui. Tudo bem? Algum comentário? Uma pergunta? Não? Tudo certo? Então, esse quadradinho vermelho aí de observações, eu já falei tudo, tá bom? Já está comentado tudo isso aí, já falou tudo. Podemos, então, para exercício, situação para resolver? Então, é o 5 agora. Numa circunferência com diâmetro AB igual a 10, existe uma corda BC de 6 centímetros. Determine a área do triângulo ABC. Então, quando ele determina, quando ele fala desses pontos, é importante você colocar isso, tá? Então, o diâmetro AB igual a 10, então você vai traçar o diâmetro, coloca os pontos, quem é A e quem é B, senão você não consegue definir. Aí existe uma corda BC, ou seja, lembra o que é corda? Então, ela sai do ponto B e vai para qualquer lugar, tá? Para cima ou para baixo. Essa é a corda BC. Eu fiz para baixo. Então, tem o diâmetro AB e uma corda BC. Determine a área do triângulo ABC. Então, eu sei, acabei de ver essa propriedade, eu vou formar 90 graus aqui. A corda BC mede 6.
Para saber a área, eu posso fazer base vezes a altura dividido por 2. Onde aqui é a base, aqui é a altura, né? Triângulo retângulo. Aqui é a base, aqui é a altura. Os catetos são base e altura. Mas aí como é que eu faço para achar esse cateto? Triângulo manjado, então Pitágoras, né? Pode fazer Pitágoras, você vai achar que aqui mede 8. Ou triângulo manjado, né? Esse aqui é proporcional a 3, 4, 5. É o dobro de 3, o dobro de 4 e o dobro de 5. Então aí tá tranquilo. Base 6, altura 8, dividido por 2. Dividir aqui, 24. Aí tá em centímetros. 24 centímetros quadrados. Então, um exercício, né, para estar no ITA, claro que é um exercício muito difícil. Mas tinha que ter conhecimento dessas, tem que lembrar dessas propriedades, né? Número 6. Se a corda AB da figura é um lado de um triângulo equilátero inscrito na circunferência de centro em C, a medida do ângulo alfa em radianos é... Então, vamos lá. Tem uma corda, aqui o centro, tem uma corda AB. Aqui já tem um triângulo desenhado. Alfa. A corda é um lado de um triângulo equilátero inscrito. Então, peraí. Triângulo equilátero inscrito. Não é esse que está aqui. Esse triângulo aqui não está inscrito. Porque para um triângulo estar inscrito, todos os vértices têm que coincidir com a circunferência. Então, o triângulo equilátero inscrito, eu vou desenhar ele aqui, ó. Olha aqui o terceiro vértice aqui, ó. Ok? Então, o triângulo inscrito é esse aqui, ó, que eu desenhei. Ele quer saber a medida do ângulo alfa em rad, né? Bom, aqui também tem que saber a propriedade. Porque se eu tenho aqui um triângulo equilátero, o que eu sei sobre triângulo equilátero? Que todos os ângulos são iguais a 60, né? Todos os ângulos são iguais a 60 graus no triângulo equilátero, nesse grandão. Exatamente. Graus. Mas ele pediu em rad. Lembra como é que transforma? (180 graus está para π-rad). Então, 120 está para x. 180x igual a 120π. Passo o 180 dividindo. Simplifica. Dá para simplificar por 6, né? 2π sobre 3 rad. 2π sobre 3 rad. Essa matéria não é ruim não, gente. Eu acho ela até, assim, sabendo, né, as propriedades, ela é fácil de fazer. Mas aí você vai ter que aplicar a propriedade o tempo todo
nos exercícios, né? O tempo todo. Podemos fazer um pouquinho de exercício. Vamos fazer? E vamos, mais assim, desanimado. Hein, Érico? Tá muito frio aí? Então vamos lá para a página 19, fazer a assimilação. O 6.1. Assinale ver o F conforme cada afirmação seja verdadeira ou falsa, respectivamente. Primeiro, o comprimento da circunferência cujo raio mede 10 é 20π. O raio é 10 e ele está falando que o comprimento é 20π. Fórmula do comprimento: 2πr. Se substituir o raio por 10, realmente vai dar 20π. Então, a primeira afirmação, verdadeira. Segunda, a área do círculo, limitado por uma circunferência cujo diâmetro mede 12. Então, o raio é 6. É 144π. Ele está dizendo que a área é 144π. Então, vamos achar a área. Π r ao quadrado. Π vezes 6 ao quadrado. Aí ele deu aquela pegadinha, né? A área é 36π. Porque você pega o 12, né? Se você jogar o 12 aqui ao quadrado, dá 144. Mas não é o 12 que você tem que jogar ao quadrado. É o 6. Terceiro, se o comprimento de uma circunferência é 50 centímetros, então o raio mede 25. Vamos ver. Comprimento igual a 2 vezes π vezes r. Duas vezes o π vezes o raio. Eu vou substituir já aqui a circunferência que ele deu, né? E vamos achar o raio. Vou passar isso aqui dividindo. 50 dividido por 2π igual ao raio. O que vai dar o raio? 50 dividido por 2, 25. Mas olha o que sobrou lá embaixo. 1π. Então, o raio não dá 25. O raio dá 25 sobre π. Ou seja, 25 dividido por 3,14, né? Então, falso. E o último. Se a área de um círculo é 36, π, então o raio da circunferência que o limita mede 6. Então, joga na fórmula da área. πr ao quadrado, 36π igual πr ao quadrado. Pode cancelar o π, acha as saídas, afirmação verdadeira. Então, aqui é a primeira, tá, gente? Para não confundir aí. Segunda, terceira afirmação, quarta.
bem? Interessante aí, pessoal, é vocês ir fazendo primeiro e eu vou corrigindo em seguida. Mas é importante que vocês tentem fazer sozinhos, dar uma lidinha, e eu vou corrigindo em seguida, tá? Vou dando um tempinho. Se não puder apagar, avisa. Número 2. 4 círculos de raio R formam traçados de forma que sejam tangentes entre si, 2 a 2, como na figura abaixo. As distâncias entre os centros dos círculos não tangentes entre si têm a mesma medida. Não tangentes entre si, seria isso aqui, ó. Essa distância é igual a essa aqui, ó. Ok? É disso que ele está falando. As distâncias entre os centros de dois círculos não tangentes, então esse aqui com esse não é tangente, eles não se encontram, têm a mesma distância. Beleza. A distância entre os centros de dois círculos não tangentes é. Então, quando ele falou isso aqui, se você pensar aqui, você forma um quadrado. Porque no quadrado, somente nele, né? Ou, né, somente nele não, em outros também acontece isso. Mas no quadrado, as diagonais são iguais. A medida das diagonais são iguais, é isso que ele está falando. Né? Essa medida aqui igual a essa. E aí ele pede para a gente encontrar a distância entre os centros de dois círculos não tangentes entre si. Ele quer que a gente encontre uma dessas medidas aqui. Então, eu vou apagar um pouco aqui para não ficar muito poluído. É essa distância que ele quer que a gente encontre aqui, ó. Essa distância x. E a única coisa que eu sei é que o raio é R. Então, eu tenho aqui um raio R, aqui eu tenho outro raio R, aqui outro raio. Então, eu tenho lá desenhado um quadrado, onde o lado desse quadrado aqui, ó, imaginário, né, é 2R. Tá vendo? Porque uma parte do quadrado é um raio, a outra parte do lado é outro raio. Então, eu tenho um quadrado cujos lados medem 2R. E ele quer saber a medida da diagonal. A diagonal do quadrado é dada pela fórmula L raiz de 2. Então, o lado 2R raiz de 2. Ficou claro, gente? Tudo tranquilo? É. Ah, eu acho que consegue sim. É que tá ainda, né? Por exemplo, essa matéria, ela não é revisão. A gente não viu essa matéria no ano passado, nem no primeiro. Né? Já é uma matéria de terceiro ano mesmo. Então, por isso que às vezes fica um pouquinho mais difícil. Vocês vão perceber essa dificuldade em conteúdos que não são de revisão, sabe? Quando é de revisão, parece que ficou mais tranquilo.
Aí conteúdo novo gera um pouquinho mais de dúvida.